O Céu e o Inferno, capítulo 7, As penas futuras segundo o Espiritismo. Título: A carne é fraca. Há tendências viciosas que são evidentemente próprias do espírito, porque se apegam mais ao moral do que ao físico. Outras parecem antes dependentes do organismo e por esse motivo menos responsáveis são julgados os que as possuem. Consideram-se como tais as disposições à cólera, à preguiça, à sensualidade, etc. Hoje está plenamente reconhecido pelos filósofos espiritualistas que os órgãos cerebrais correspondentes a diversas aptidões devem o seu desenvolvimento à atividade do espírito. Assim, esse desenvolvimento é um efeito e não uma causa. O homem não é músico porque tenha a borsa da música, mas possui essa tendência porque o seu espírito é musical. Se a atividade do espírito reage sobre o cérebro, deve também reagir sobre as outras partes do organismo. O espírito é, desse modo, o artista do próprio corpo, por ele talhado, por assim dizer, a afeição das suas necessidades e a manifestação das suas tendências. Desta forma, a perfeição corporal das raças adiantadas deixa de ser produto de criações distintas para ser o resultado do trabalho espiritual que aperfeiçoa o invólucro material, à medida que as faculdades aumentam. Por uma consequência natural desse princípio, as disposições morais do espírito devem modificar as qualidades do sangue, dar-lhe maior ou menor atividade, provocar uma secreção mais ou menos abundante da bilis, ou de qualquer outro fluido. É assim por exemplo, que ao glutão enche-se a boca de saliva diante de um prato apetitoso. O certo é que a iguaria não pode excitar o órgão do paladar, uma vez que com ele não tem contato. É, pois, o espírito, cuja sensibilidade é despertada, que atua sobre aquele órgão pelo pensamento, enquanto que outra pessoa permanece indiferente à vista do mesmo acepipe. É ainda por este motivo que a pessoa sensível facilmente verte lágrimas. Não é, porém, a abundância destas que dá sensibilidade ao espírito, mas precisamente a sensibilidade deste que provoca essa secreção abundante das lágrimas. Sob o império da sensibilidade, o organismo condiciona-se à disposição normal do espírito, do mesmo modo porque se condiciona à disposição do espírito glutão. Seguindo esta ordem de ideias, compreende-se que um espírito irascível deve encaminhar-se para estimular um temperamento bilioso, do que resulta não ser um homem colérico por bilioso, mas bilioso por colérico. O mesmo se dá em relação a todas as outras disposições instintivas. Um espírito indolente e fraco deixará o organismo em estado de atonia relativa ao seu caráter, ao passo que ativo e enérgico dará ao sangue como aos nervos qualidades perfeitamente opostas. A ação do espírito sobre o físico é tão evidente que não raro vemos graves desordens orgânicas sobrevirem a violentas comoções morais. A expressão vulgar, a emoção transformou-lhe o sangue, não é tão destituída de sentido quanto se pode supor. Ora, que poderia transtornar o sangue senão as disposições morais do espírito? Pode admitir-se, por conseguinte, ao menos em parte, que o temperamento é determinado pela natureza do espírito, que é causa e não efeito. E nós dizemos em parte porque há casos em que o físico influi evidentemente sobre o moral, tais como quando o estado mórbido ou anormal é determinado por causa externa, acidental, independente do espírito, como sejam a temperatura, o clima, os defeitos físicos congênitos ou uma doença passageira. A moral do espírito pode, nesse caso, ser afetada em suas manifestações pelo estado patológico, sem que a sua natureza intrínseca seja modificada. Excusar-se de seus erros por fraqueza da carne não passa de sofisma para escapar da responsabilidade. A carne só é fraca porque o espírito é fraco, o que inverte a questão, deixando àquele a responsabilidade de todos os seus atos.
A carne destituída de pensamento e vontade não pode prevalecer jamais sobre o espírito, que é o ser pensante e de vontade própria. O espírito é quem dá à carne as qualidades correspondentes ao instinto, tal como o artista que imprime a obra material dá o cunho do seu gênio. Libertado do instinto da bestialidade, elabora um corpo que não é mais um tirano de suas aspirações, para a espiritualidade do seu ser, e é quando o homem passa a comer para viver e não viver para comer. A responsabilidade moral do ato da vida fica, portanto, intacta. Mas a razão nos diz que as consequências dessa responsabilidade devem ser proporcionais ao desenvolvimento intelectual do espírito. Assim, quanto mais esclarecido for este, menos desculpável se torna, uma vez que com a inteligência e o senso moral nascem as noções do bem e do mal, do justo e do injusto. Esta lei explica o insucesso da medicina em certos casos. Desde que o temperamento é um efeito e não uma causa, todo o esforço para modificá-lo se nulifica ante as disposições morais do espírito, opondo-lhe uma resistência inconsciente que neutraliza a ação terapêutica. Por conseguinte, sobre a causa primordial é que se deve atuar. Daí, se puderdes, coragem ao poltrão, e vereis para logo. Dai, se puderdes, coragem ao poltrão, e vereis para logo cessados os efeitos fisiológicos do medo. Isto prova ainda uma vez a necessidade para a arte de curar, de levar em conta a influência espiritual sobre os organismos. Matéria na Revista Espírita, março de 1869, página 65, com o título Princípio da Doutrina Espírita sobre as Penas Futuras. A doutrina espírita, no que respeita às penas futuras, não se baseia numa teoria preconcebida. Não é um sistema substituindo outro sistema. Em tudo ela se apoia nas observações e são essas que lhe dão plena autoridade. Ninguém jamais imaginou que as almas depois de mortas se encontrariam em tais ou tais condições. São elas mesmas, almas partidas da terra, que nos vêm hoje iniciar-nos nos mistérios da vida futura, descrevendo-nos sua situação feliz ou desgraçada, as impressões, a transformação pela morte do corpo, completando, em uma palavra, os ensinamentos do Cristo sobre este ponto. É preciso afirmar que se não trata, neste caso, das revelações de um só espírito, o qual poderia ver as coisas do seu ponto de vista, ou sob um aspecto ainda dominado por terrenos prejuízos. Tampouco se trata de uma revelação feita exclusivamente ao indivíduo que pudesse deixar-se levar pelas aparências, ou de uma visão estática suscetível de ilusões, e não passando muitas vezes de reflexo de uma imaginação exaltada. Trata-se, sim, de inúmeros exemplos fornecidos por espíritos de todas as categorias, desde os mais elevados aos mais inferiores da escala, por intermédio de outros tantos auxiliares, médiuns, disseminados pelo mundo, de sorte que a revelação deixa de ser privilégio de alguém, pois todos podem prová-lo, observando-a, sem obrigar-se à crença pela crença de outrem. Título: Código Penal da Vida Futura. O Espiritismo não vem, pois, com sua autoridade privada, formular um código de fantasia. A sua lei, no que respeita ao futuro da alma, deduzida das observações do fato, pode resumir-se nos seguintes pontos. Primeiro, a alma ou o espírito sofre na vida espiritual as consequências de todas as imperfeições que não conseguiu corrigir na vida corporal. O seu estado feliz ou desgraçado é inerente ao seu grau de pureza ou impureza. Segundo, a completa felicidade prende-se à perfeição, isto é, à purificação completa do espírito. Toda imperfeição é, por sua vez, causa de sofrimento e de privação de gozo, do mesmo modo que toda perfeição adquirida é fonte de gozo e atenuante de sofrimentos. Terceiro, não há uma única imperfeição da alma que não importe funesta e inevitáveis consequências. Como não há uma só qualidade boa que não seja fonte de um gozo. A soma das penas é assim proporcionada à soma das imperfeições, como a dos gozos à das qualidades.
A alma tem 10 imperfeições, por exemplo, sofre mais do que a que tem 3 ou 4. E quando dessas 10 imperfeições não lhe restar mais que metade ou um quarto, menos sofrerá. De todo instintas estão a alma, então a alma será perfeitamente feliz. Também na terra, quem tem muitas moléstias sofre mais do que quem tenha apenas uma ou nenhuma. Pela mesma razão, a alma que possui 10 perfeições tem mais gozos do que outras menos ricas de boas qualidades. Quarto, em virtude da lei do progresso, que dá a toda a alma a possibilidade de adquirir o bem que lhe falta, como de despojar-se do que tem de mal, conforme o esforço e vontade próprios, temos que o futuro é aberto a todas as criaturas. Deus não repudia nenhum de seus filhos, antes recebe-os em seu seio à medida que atingem a perfeição, deixando a cada qual o mérito das suas obras. Quinto, dependendo do sofrimento da imperfeição, como o gozo da perfeição, a alma traz consigo o próprio castigo ou prêmio, onde quer que se encontre, sem necessidade de lugar circunscrito. O inferno está por toda parte em que haja almas sofredoras, e o céu, igualmente, onde houver almas felizes. Sexto, o bem e o mal que fazemos decorre das qualidades que possuímos. Não fazer o bem quando podemos é, portanto, o resultado de uma imperfeição. Se toda imperfeição é fonte de sofrimento, o espírito deve sofrer não somente pelo mal que fez, como pelo bem que deixou de fazer na vida terrestre. Sétimo, o espírito sofre pelo mal que fez, de maneira que, sendo a sua atenção constantemente dirigida para as consequências desse mal, melhor compreende os seus inconvenientes e trata de se corrigir. Oitavo, sendo infinita a justiça de Deus, o bem e o mal são rigorosamente considerados, não havendo uma só ação, um só pensamento mau, que não tenha consequências fatais, como não há uma única ação meritória, um só movimento da alma que se perca, mesmo para os mais perversos. Por isso que constituem tais ações um começo de progresso. Nono, toda falta cometida, todo mal realizado, é uma dívida contraída que deverá ser paga. Se o não for em uma existência, se-lo-á na seguinte ou seguintes, porque todas as existências são solidárias entre si. Aquele que se quita numa existência não terá necessidade de pagar segunda vez. Décimo, o espírito sofre quer no mundo corporal, quer no espiritual, a consequência das suas imperfeições. As misérias, as vicissitudes padecidas na vida corpórea são oriundas das nossas imperfeições. Não são expiações de falta cometida no presente ou em precedentes existências. Pela natureza de sofrimentos e vicissitudes da vida corpórea, pode julgar-se a natureza das faltas cometidas em anterior existência e das imperfeições que as originaram. 11. A expiação varia segundo a natureza e gravidade da falta, podendo, portanto, a mesma falta determinar expiações diversas, conforme as circunstâncias atenuantes ou agravantes em que for cometida. 12. Não há regra absoluta nem uniforme quanto à natureza e duração do castigo. A única lei geral é que toda falta terá punição e terá recompensa, todo ato meritório, segundo o seu valor. 13. A duração do castigo depende da melhoria do espírito culpado. Nenhuma condenação por tempo determinado lhe é prescrita. O que Deus exige por tempo de sofrimentos é um melhoramento sério, efetivo, sincero, de volta ao bem. Deste modo, o espírito é sempre o árbitro da própria sorte, podendo prolongar os sofrimentos pela pertinácia do mal ou suavizá-lo e anulá-lo pela prática do bem. Uma condenação por tempo pré-determinado teria o duplo inconveniente de continuar o martírio do espírito renegado ou de libertá-lo do sofrimento quando ainda permanece no mal. Ora, Deus, que é justo, só pune o mal enquanto existe e deixa de o punir quando não existe. Por outra, o mal moral, sendo por si mesmo causa de sofrimento, fará este durar enquanto subsistir aquele, ou diminuirá
de intensidade à medida que ele decresça. 14. Dependendo da melhoria do espírito, a duração do castigo, o culpado que jamais melhorasse sofreria sempre, e para isso a pena seria eterna. 15. Uma condição inerente à inferioridade dos espíritos é não lobrigarem o termo da provação, acreditando-a eterna, como eterno lhe parece deva ser um tal castigo. 16. O arrependimento, conquanto seja o primeiro passo para a regeneração, não basta por si só. São precisas a expiação e a reparação. Arrependimento, expiação e reparação constituem, portanto, as 3 condições necessárias para apagar os traços de uma falta e suas consequências. O arrependimento suaviza os traços da expiação, abrindo, pela esperança, o caminho da reabilitação. Só a reparação, contudo, pode anular o efeito, destruindo-lhe a causa. Do contrário, o perdão seria uma graça, não uma anulação. 17. O arrependimento pode dar-se por toda parte e em qualquer tempo. Se for tarde, porém, o culpado sofre por mais tempo. Até que os últimos vestígios da falta desapareçam, a expiação consiste no sofrimento físico e morais que lhes são consequentes, seja da vida atual, seja na vida espiritual após a morte, ou ainda em nova existência corporal. A reparação consiste em fazer o bem àquele a quem se havia feito mal. Quem não repara os seus erros numa existência por fraqueza ou má vontade, achar-se-á numa existência ulterior em contato com as mesmas pessoas que de si tiveram queixas, e em condições voluntariamente escolhidas, de modo a demonstrar-lhes reconhecimento e fazer-lhe tanto bem quanto mal lhe tenha sido feito. Nem todas as faltas acarretam prejuízo direto e efetivo. Em tais casos, a reparação se opera, fazendo-se o que se deveria fazer e foi descurado. Cumprindo os deveres desprezados, as missões são preenchidas, praticando o bem em compensação ao mal praticado, isto é, tornando-se humilde se tem sido orgulhoso, amável se foi austero, caridoso se tem sido egoísta, benigno se tem sido perverso, laborioso se tem sido ocioso, útil se tem sido inútil, frugal se tem sido intemperante, trocando em suma por bons ou maus exemplos perpetrados. E desse modo progride o espírito, aproveitando-se do próprio passado. A necessidade da reparação é um princípio de rigorosa justiça, que se pode considerar verdadeira lei de reabilitação moral dos espíritos. Entretanto, essa doutrina religiosa, religião alguma ainda a proclamou. Algumas pessoas repelem-na, porque acham mais cômodo poder quitarem-se das más ações por um simples arrependimento, e que não custa mais que palavras, por meio de algumas fórmulas. Contudo, crendo-se assim quites, verão mais tarde se isso lhe bastava. Nós poderíamos perguntar se esse princípio não é consagrado pela lei humana e se a justiça divina pode ser inferior à dos homens. E mais, se essas leis se dariam por desafrontadas desde que o indivíduo que as transgredisse por abuso de confiança se limitasse a dizer que as respeita infinitamente. Por que hão de vacilar tais pessoas perante uma obrigação que todo homem honesto se impõe como dever segundo o grau de suas forças? Quando esta perspectiva de reparação for inculcada na crença das massas, será um outro freio aos seus desmandos, e bem mais poderoso que o inferno, e respectivas penas eternas, visto como interessa a vida em sua plena atualidade, podendo o homem compreender a procedência das circunstâncias que se tornam penosa ou a sua verdadeira atuação. Isso aqui foi uma notinha. 18º item. Os espíritos imperfeitos são excluídos dos mundos felizes, cuja harmonia perturbariam. Ficam no mundo inferior a expiarem suas faltas pelas tribulações da vida, e purificando-se das suas imperfeições até que mereçam encarnação em mundos mais elevados.
mais adiantados moral e fisicamente. Se se pode conceber um lugar circunscrito de castigo, tal lugar é, sem dúvida, nesses mundos de expiação, em torno dos quais pululam espíritos imperfeitos, desencarnados, à espera de novas existências que lhes permitam reparar o mal, auxiliando-os no progresso. 19. Como o espírito tem sempre o livre-arbítrio, o progresso, por vezes, se lhe torna lento e tenaz a sua obstinação no mal. Nesse estado, pode persistir anos e séculos, vindo por fim um momento em que a sua contumácia se modifica pelo sofrimento e, a despeito de sua jactância, reconhece o poder superior que o domina. Então, desde que se manifestam os primeiros vislumbres do arrependimento, Deus lhe faz entrever a esperança. Nem há espírito incapaz de nunca progredir, votados à eterna inferioridade, o que seria a negação da lei do progresso que providencialmente rege todas as criaturas. 20. Qualquer que seja a inferioridade e perversidade dos espíritos, Deus jamais vos abandona. Todos têm seu anjo da guarda, ou guia, que por eles vela na persuasão de suscitar-lhes bons pensamentos, desejos de progredir e bem assim de espreitar-lhes os movimentos da alma, com o que se esforçam por reparar numa nova existência o mal que praticaram. Contudo, essa interferência do guia faz-se quase sempre ocultamente e de modo a não haver pressão, pois que o espírito deve progredir por impulso da própria vontade, nunca por qualquer sujeição. O bem e o mal são praticados em virtude do livre-arbítrio e, conseguintemente, sem que o espírito seja fatalmente impelido para um ou outro sentido. Persistindo no mal, sofrerá as consequências por tanto tempo quanto durar a persistência, do mesmo modo que, dando um passo para o bem, sente imediatamente benéficos efeitos. Aqui tem uma observação. Erro seria supor que, por efeito da lei do progresso, a certeza de atingir cedo ou tarde a perfeição e a felicidade pode estimular a perseverança no mal, sob a condição de ulterior arrependimento. Primeiro, porque o espírito inferior não se apercebe do termo de sua situação. E segundo, porque, sendo ele o autor da própria infelicidade, acaba por compreender que de si depende o fazê-lo cessar. Que, por tanto tempo, quanto perseverar no mal, será infeliz. Finalmente, que o sofrimento será intérmino, e se ele próprio não lhe der fim. Seria, pois, um cálculo negativo, cujas consequências o espírito seria o primeiro a reconhecer. Com o dogma das penas irremissíveis, é que se verifica precisamente tal hipótese, visto como é para sempre interdita qualquer ideia de esperança, não tendo, pois, o homem interesse em converter-se ao bem para ele, sem proveito. Diante dessa lei, cai também a objeção extraída da presciência divina. Pois Deus, criando uma alma, sabe efetivamente se, em virtude do seu livre-arbítrio, ele tomará a boa ou a má estrada. Sabe que ela será punida se fizer o mal, mas sabe também que tal castigo temporário é um meio de fazê-lo compreender o erro, cedo ou tarde, entrando no bem e entrando também no bom caminho. Pela doutrina das penas eternas, conclui-se que Deus sabe que essa alma falirá e, portanto, que está previamente condenada a tortura infinitas. 21. A responsabilidade das faltas é toda pessoal. Ninguém sofre por erros alheios, salvo se a eles deu origem, quer provocando-os pelo exemplo, quer não os impedindo quando poderia fazê-lo. Assim, o suicídio é sempre punido, mas aquele que por maldade impele outro a cometê-lo, este sofre ainda maior pena. 22. Conquanto infinita a diversidade de punições, há algumas inerentes à inferioridade dos espíritos, cuja consequência, salvo pormenores, são pouco mais ou menos idênticas. A punição mais imediata, sobretudo entre os que se acham ligados à vida material, em detrimento do progresso espiritual, faz-se sentir pela lentidão do desprendimento da alma, as angústias que acompanham a morte e o despertar na outra vida.
na consequente perturbação que pode dilatar-se por meses e anos. Naquele que, ao contrário, tem pura a consciência e na vida material, já se acham identificados com a vida espiritual. O trespasse é rápido, sem abalos, quase nula a turbação de um pacífico despertar. 23º. Um fenômeno muito frequente entre espíritos de certa inferioridade moral é o acreditarem-se ainda vivos, podendo esta ilusão prolongar-se por muitos anos, durante os quais eles experimentarão todas as necessidades, todos os tormentos e perplexidades da vida. 24. Para o criminoso, a presença incessante das vítimas e das circunstâncias do crime é um suplício cruel. 25. Espíritos há, mergulhados em densa treva, outros se encontram em absoluto insulamento no espaço, atormentado pela ignorância da própria posição, como diz da sorte que os aguarda. Os mais culpados padecem torturosas, muito mais pungentes nessas torturas, por não lhes entreverem um termo. Alguns são privados de ver os seres queridos, e todos geralmente passam com intensidade relativa pelos males, pelas dores e privações que a outrem ocasionaram. Esta situação perdura até que o desejo de reparação pelo arrependimento lhe traga calma para entrever a possibilidade de, por eles mesmos, pôr termo à sua situação. 26º. Para o orgulhoso, relegado às classes inferiores, é suplício ver acima deles colocados, cheios de glórias e bem-estar, os que na terra eles desprezaram. O hipócrita vê desvendados, penetrados e lidos por todo mundo os seus mais secretos pensamentos, sem que os possa ocultar ou dissimular. O sátiro, na impotência de os saciar, tem na exaltação dos bestiais desejos o mais atroz tormento. Vê o avaro, o esbanjamento inevitável do seu tesouro, enquanto que o egoísta desamparado de todos sofre a consequência de suas atitudes terrenas. Nem a sede, nem a fome lhe serão mitigadas, nem amigas mãos se lhe estenderão as suas mãos súplices. E pois que em vida só de si cuidara, ninguém dele se compadecerá da morte. 27º. O único meio de evitar ou atenuar as consequências futuras de uma falta está na do repará-la, desfazendo-se do presente. Quanto mais nos demorarmos na reparação de uma falta, tanto mais penosas e rigorosas serão no futuro as suas consequências. 28º. A situação do espírito no mundo espiritual não é outra senão a por si mesmo preparada na vida corpórea. Mais tarde, outra encarnação se lhe faculta para novas provas de expiação e reparação, com maior ou menor proveito, dependentes de seu livre-arbítrio. E se ele não se corrige, terá sempre uma missão a recomeçar, sempre e sempre mais acerba, de sorte que pode dizer-se que aquele que muito sofre na terra, muito tinha a expiar, e os que gozam uma felicidade aparente, em que pesem os seus vícios e inutilidades, pagá-la-ão muito caro em ulterior existência. Nesse sentido foi que Jesus disse: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. 29ª. Certo, a misericórdia de Deus é infinita, mas não é cega. O culpado que ela atinge não fica exonerado, e enquanto não houver satisfeita a justiça, sofre a consequência dos seus erros. Por infinita misericórdia, devemos ter que Deus não é inexorável, deixando sempre viável o caminho à redenção. 30º. Subordinados aos arrependimento e reparação, dependentes da vontade humana, as penas por temporárias constituem concomitantemente castigos e remédios auxiliares à cura do mal. Os espíritos em prova não são, pois, quais galés por certo tempo condenados, mas como doentes de hospital, sofrendo de moléstias resultantes da própria incúria, a compadecerem-se com meios curativos mais ou menos dolorosos que a moléstia reclama, esperando alta tanto mais provas quanto mais estritamente observada
as prescrições do solícito médico assistente. Se o doente, pelo próprio descuido de si mesmo, prolonga a enfermidade, o médico nada tem que ver com isso. 31º. As penas que o espírito experimenta na vida espiritual ajuntam-se às da vida corporal, que são consequentes às imperfeições do homem, às suas paixões, ao seu mau uso, ao uso do mal das faculdades e à expiação de presente e passadas faltas. É na vida corpórea que o espírito repara o mal de anteriores existências, pondo em prática resoluções tomadas na vida espiritual. Assim se explicam as misérias e vicissitudes mundanas, que à primeira vista parecem não ter razão de ser. Juntas são elas, no entanto, como espólio do passado, herança que serve à nossa romagem para a perfectibilidade. 32º. Deus disse, não daria prova maior de amor às suas criaturas, criando-as infalíveis e, por conseguinte, isentas dos vícios inerentes à imperfeição? Para tanto, fora preciso que ele criasse seres perfeitos. Nada mais tendo a adquirir, querem conhecimentos, querem moralidade. Certo, porém, Deus poderia fazê-lo, e se não o fez, é que, em sua sabedoria, quis que o progresso constituísse lei geral. Os homens são imperfeitos e, como tais, sujeitos a vicissitudes mais ou menos penosas, e pois que o fato existe, devemos aceitá-lo. Inferir dele que Deus não é bom nem justo fora insensata revolta contra a lei. Injusta haveria, sim, na criação de seres privilegiados, mais ou menos favorecidos, fruindo gozos que outros porventura não atingem senão pelo trabalho, ou que jamais pudessem atingir. Ao contrário, a justiça divina patenteia-se na igualdade absoluta que preside a criação dos espíritos. Todos têm o mesmo ponto de partida, e nenhum se distingue em sua formação por melhor aquinhoado. Nenhum cuja marcha progressiva se facilite por exceção. Os que chegam ao fim têm passado como qualquer outro, pelas fases de inferioridade e respectivas provas. Isso posto, nada mais justo que a liberdade de ação a cada qual concedida. O caminho da felicidade a todos se abre amplo, como a todos as mesmas condições, para atingi-la. A lei, gravada em todas as consciências, a todos é ensinada. Deus fez da felicidade o prêmio do trabalho e não do favoritismo, para que cada qual tivesse seu mérito. Todos somos livres no trabalho do próprio progresso. E o que muito e depressa trabalha, mais cedo recebe a recompensa. O romeiro que se desgarra ou em caminho perde tempo, retarda a marcha e não pode queixar-se senão de si mesmo. O bem como o mal são voluntários e facultativos. Livre, o homem não é fatalmente impelido para um nem para o outro. 33º. Em que pese a diversidade de gêneros e graus de sofrimentos dos espíritos imperfeitos, o Código Penal da vida futura pode resumir-se nestes 3 princípios. Primeiro, o sofrimento é inerente à imperfeição. Segundo, toda imperfeição, assim como toda falta dela promana, traz consigo o próprio castigo nas consequências naturais e inevitáveis. Assim, a moléstia pune os excessos e da ociosidade nasce o tédio, sem que haja mistério de uma condenação especial para cada falta ou indivíduo. Terceiro, podendo todo homem libertar-se das imperfeições por efeito da vontade, pode igualmente anular os males consecutivos e assegurar a futura felicidade. A causa, em segundo, as suas obras do céu como na terra, a cada um segundo as suas obras no céu como na terra. Tal é a lei da justiça divina.